monarca dos céus envolveu sua cidade em uma estranha barreira de energia, e os tremores ficaram menos violentos. Depois que a tempestade de energia do lado de fora passou, Weirs olhou para a visão não muito longe dele, e de repente gritou involuntariamente: "A camada de trovão de Akeve!" Para onde foi a camada de trovão de Akeve? Abaixo Sky City era originalmente um mar gigantesco feito de trovoadas negras. Esta foi uma paisagem natural que atuou como a primeira defesa do Sky City. Mesmo os magos da fase de cristal achariam tão difícil passar por ele que era praticamente impossível. Agora, porém, o gigantesco mar de trovões negros havia desaparecido, deixando apenas uma névoa formada de condensação. Obviamente, tudo foi destruído. Até mesmo a cidade em si foi reduzida a este estado. O Magus da Lua Radiante riu ironicamente. Weirs se recuperou de sua surpresa e olhou para a Sky City, que agora estava em ruínas, e abaixou a cabeça como se estivesse decepcionado. Mesmo se tivessem sido protegidos pelo Monarca dos Céus, o que impediu que a cidade fosse completamente destruída, a maioria dos edifícios foi devastada pela tempestade de fogo. Mesmo que o núcleo não tivesse sido destruído, as perdas ainda eram difíceis de estimar. Até a maior parte da gigantesca ilha flutuante havia sido queimada e parecia incomparavelmente feia. O que está acontecendo? Poderia Leilin ter feito isso? Como isso é possível? Os olhos de Weirs pareciam perdidos. O pico da classificação 6, um poder que já começa a influenciar o poder das Leus. Esse deve ser o Nirvana escaldante do sol da antiga Sun Shield. A voz do Magus da Lua Radiante era solene. Leilin conseguiu de alguma forma obter a linhagem sanguínea da criança do sol, e ele provavelmente é incomparável em seu conhecimento sobre feitiços de linhagem. Para poder recriar ataques antigos como esse usando uma impressão de sangue. Leilin Weirs ficou amargo. Então Stuart, com o Sky City neste estado, como você acha que ele acabou? A Lua Radiante suspirou levemente. Nós ainda éramos colegas. Vendo seu colega cair assim, ele não estava se sentindo tão bem. Stuart foi contra o meu decreto e participou da batalha entre o clã Ouroboros e o Relâmpago de Júpiter. Eu declaro sua expulsão de Sky City. Uma voz estranha soou em Sky City. É a voz do Monarca dos Céus. Weirs gritou involuntariamente. Mesmo Sua Majestade não está disposta a provocar Leilin. Só agora ele percebeu a disparidade entre Leilin e ele, a ponto de se sentir desesperado. O vazio foi quebrado, e grandes quantidades de chamas vermelho-douradas surgiram na área. O que é isso? Zegna pensou nisso antes de ser tragado pelas chamas vermelho-douradas em um instante, enquanto ele gritava bruscamente. As chamas vermelho-douradas não deixaram passar nada e começaram a causar estragos nos arredores. Mesmo a Magus Tower de um Magus da Lua Radiante 5 não poderia fazer nada contra isso. O som fraco do grito penetrante de uma mulher foi enviado do braço de Zegna. Droga, é a antiga criança do sol. Maldição dos tempos antigos, atenda ao meu comando. Mostre-me a ira do tempo e do espaço. A voz da mulher cantou rapidamente TSS acompanhando os encantamentos estranhos e aterrorizantes. Os gases negros na Lagoa da Lamentação surgiram do lado de fora, entrelaçando-se com as chamas do sol. Múltiplas almas distorcidas apareceram no ar, formando uma camada durável de luz que impedia a entrada das chamas de Assar. Uma vez que a tempestade passou, as correntes negras de gás da Lagoa da Lamentação diminuíram em grande quantidade, e tudo que sobrou de Zegna foi um braço carbonizado no chão. O braço queimado explodiu, e carne e sangue começaram a crescer rapidamente, formando Zegna mais uma vez. Agora, entretanto, sua expressão era terrível, e ele tinha marcas de queimaduras assustadoras em seu corpo. As antigas chamas do sol, felizmente, explodiram a uma distância razoável de nós, e através dele uma grande parte de sua força foi reduzida através do canal do espaço-tempo. Se não, não seria só você perder a sua vida.
A voz da mulher misteriosa soou. Droga, nada. Como chegou a isso? Tudo deveria ter sido suave. O GH. Zegna rugiu em sua fúria, mas de repente, ele parou, como se sua garganta estivesse sendo agarrada. Pequenas chamas estavam começando a queimar seu corpo mais uma vez. A criança do sol como no auge da classificação 6 magos, e um ser começando a compreender as leões. Suas chamas guardam parte do poder da lei e não podem ser facilmente atendidas. Uma sugestão de desamparo podia ser ouvida em sua voz. Grandes quantidades de água da Lagoa da Lamentação voaram no ar, formando um manto negro e cobrindo Zegna. O GH, Zegna suspirou de satisfação. Depois que ele vestiu o manto negro, as aterrorizantes chamas vermelho-douradas finalmente se apagaram. Criança do Sol. Como ele fez isso? Zegna ficou intrigada e até com medo. Ele teve que admitir que Leilin estava cheio de milagres e parecia ser seu inimigo. Eu não sei, a voz de Narsa ficou fria. O que você precisa se preocupar é a Lagoa da Lamentação. Para salvar um tolo como você, eu consumi mais da metade de sua energia. Você precisa começar a acumular recursos mais. O quê? Quando Zegna viu que restava apenas uma fina camada de gás negro, seu rosto caiu. Isso não é possível. Eu coloquei toda a minha riqueza acumulada para construir isso. Então você precisará lançar o próximo plano, ela falou devagar. A sala secreta desceu ao silêncio, e só depois de um tempo muito longo pôde um baixo som de reconhecimento ser ouvido. O incidente em Sky City terminou com a queda de um mago da lua radiante. A queda de alguém de tal status imediatamente varreu o continente como um furacão. Este foi um ótimo rank 5 magos. Havia poucos deles, mesmo em todo o continente central, e eles estavam realmente entre os principais estratos da sociedade do Magus World. Eles eram os objetivos de todos os jovens magos, e cada um detinha uma imensa reputação por sua força de batalha. Mesmo se eles não estivessem no controle das grandes organizações, seus status eram perdidos apenas para os monarcas. Suas experiências podem ser escritas como lendas, formando uma história enriquecedora. Alguém assim tinha realmente caído. E nas mãos de um mago da Estrela da Manhã. A primeira reação que a maioria dos magos teve depois de ouvir isso foi a descrença. Mas quando evidências conclusivas foram mostradas, e especialmente com o anúncio da subsequente expulsão de Stuart pelo Monarca dos Céus, o continente central mergulhou em um estranho silêncio. Os magos perderam coletivamente suas vozes. Isso estava matando uma lua radiante no reino da Estrela da Manhã. Não era mais o alcance de um gênio. Leilin era um demônio. Se ele pudesse até mesmo matar as luas radiantes, qual seria o valor das estrelas da manhã? Quantas organizações tiveram monarcas de amanhecer em seu meio no continente central? Por isso, muitas organizações de magos acrescentaram Leilin à lista de pessoas que eles absolutamente não podiam provocar. O clã Ouroboros até recebeu expressões regulares de boa vontade e perguntas discretas, tanto no aberto quanto nas sombras. Manteve os dois duques extremamente ocupados. O personagem principal desta história, o mais poderoso Arlok de Kemoin, e a mais poderosa Morningstar da história desapareceram. O duque Leilin Farlier havia desaparecido misteriosamente dos olhos do público. Chuva torrencial caiu dos céus. Havia relâmpagos em todos os lugares e podia-se ver meteoritos de vez em quando. O coração da luta entre a arte arcana da lua radiante e a Ceissa sobrescrito linhagem da linhagem foi em Sky City, mas perto de 10% do continente central foram afetados. A anormalidade no clima era apenas uma pequena parte dele. As divisões espaciais se abriram em todos os lugares, e provavelmente teriam que ser fechadas pelos monarcas. Uma sala secreta fora aberta no meio de uma montanha desolada. Não havia canais para comunicação externa, e incontáveis runas escondiam os arredores, selando esse lugar.
Uma figura vestida com túnicas de platina esfarrapadas estava meio inclinada sobre as paredes de pedra, observando a parte de trás de suas mãos e olhando profundamente em pensamentos. Minha batalha pôde agora ser comparável à da Radiant Mons. Além disso, a linhagem da linhagem 6 da Sun Shield tem uma radiação imensamente aterrorizante. Mesmo que todos os profetas no continente central trabalhem juntos, eles ainda não conseguirão me rastrear. Lei Lin estava muito confiante em suas habilidades de esconderijo. Seria necessário um profeta amanhecer para atuar, e mesmo eles só seriam capazes de encontrar pequenos traços dele. No entanto, havia poucos desses magos em toda a história, e provavelmente não havia nenhum no presente. Por isso, ele estava bastante à vontade quando se tratava de sua segurança. Eu nunca pensei que a reação das chamas do sol seria tão imensa. Recordando a cena daquele dia, um sorriso irônico apareceu em seus lábios. Sob a ameaça da arte arcana da lua radiante de Stuart, Lei Lin tinha descaradamente usado a marca da linhagem em seu hemisfério esquerdo e ela lançou um ataque aterrorizante. Era como se a antiga Sun Shield tivesse sido revivida. No momento em que o Sun Scorching Nirvana foi lançado, a arte arcana da lua radiante foi dilacerada, e até Stuart caiu lá e então. Isso não foi tudo. Lei Lin até seguiu o caminho da maldição e enviou uma parte do poder do feitiço ao lançador. Mesmo se Zegna não estivesse morto, ele teria pelo menos alguns ferimentos neste momento. Tal horrível classificação 6 tinha sido lançada através de uma marca de sangue, e ainda tinha quase extraído tudo de Lei Lin. Como Lei Lin não era de nível 6 e definitivamente não era o filho do sol, ele também havia sido atingido por uma reação das chamas do sol. Se não fosse por ele ter outro selo da linhagem para protegê-lo e as chamas negras da técnica Ember Flame terem o único efeito de controlar aquelas chamas, ele não só seria gravemente ferido, mas também morreria. Definitivamente, havia mais de um ou dois na história que haviam morrido devido à reação de empregar um feitiço que superou em muito sua capacidade, e Lei Lin quase seguiu seus passos. Felizmente, estou bem. Seria muito triste se eu tivesse sido morto pelo meu próprio feitiço. O coração de Lei Lin ainda estava palpitando de medo. O que quer que seja, eu finalmente curei todos os meus ferimentos hoje. O que eu devo fazer a seguir? Preciso pensar bem.